Cultura Geral. Apoio Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente começando mais um programa, né, super especial aqui na TV e na Rádio Cultura de Curitiba. E a gente vai continuar tratando do tema, né, de espiritualidade e vida. Eu acho que essa situação que a gente tem na vida da gente, as coisas que acontecem na vida da gente, a gente precisa discutir todos esses assuntos, entender um pouco mais, buscar determinados entendimentos para a gente também conviver e viver uma vida mais saudável, mais tranquila, entendendo que os fenômenos da vida que acontecem também perpassam por outros conhecimentos metafísicos, né? Então é muito importante que a gente converse sobre isso, que a gente abra espaço para esse tipo de assunto aqui na TV Banqueta, também na Rádio Cultura de Curitiba, para que a gente consiga, né, de fato, entender como a vida da gente se transforma quando a espiritualidade também entra em nosso campo, né? Para conversar sobre esse assunto, mais uma vez, como um representante aqui da FEIG, da Fraternidade Irmão Glaucus, a gente está recebendo aqui o Vinícius, né? Vinícius, que é um espiritualista, uma pessoa que tem uma sensibilidade muito grande, que também escreve muito bem, inclusive para as crianças, né? Tem os livros infantis que ele escreve. É biólogo, é palestrista, então a gente tem aqui uma figura muito bacana para a gente poder conversar e eu tenho certeza que a conversa será muito rica nesse sentido. Vinícius, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber, para a gente tratar desse assunto que é tão desafiador, mas ao mesmo tempo é tão gostoso, né? Eu agradeço o convite, viu, Ederson? E é interessante porque quando você me citou aí como biólogo, um biólogo falando sobre espiritualidade é muito importante, muito interessante, né? Uhum. Porque o biólogo, cientificamente, ele se dedica ao estudo da vida. E quando a gente faz a transposição para o tema espiritualidade, fica praticamente um pleonasmo, ou seja, como separar o espírito da vida. Afinal de contas, o espírito ele é vida, em todos os aspectos. E no caso, a definição de vida é algo que a ciência tem dificuldade. A espiritualidade também, a gente tem dificuldade de conceituar, mas isso não importa, porque, Betão, está o tempo todo em movimento, está o tempo todo acontecendo, então é muito bom falar sobre espírito, vida e, vamos dizer, né, a nossa sociedade também que nós estamos vivendo hoje, né? E aí eu queria te perguntar, a primeira pergunta que eu queria fazer, o que é espiritualidade para você, Vinícius? Bom, a própria palavra, né, espiritualidade, esse substantivo, é o movimento do espírito. Então, toda vez que nós estamos atuando, nós estamos vivendo essa espiritualidade. A grande diferença é a consciência. Tem pessoas que têm consciência da sua espiritualidade. E tem pessoas que não têm consciência, claro, colocando os dois extremos, né? Então a espiritualidade é a vivência da vida. E aí a gente já começa a pensar que faz muita diferença, sabe, na vida das pessoas, ter consciência ou não da espiritualidade. Se a gente for, por exemplo, elencar aqui agora, listar quais são os maiores problemas, tanto individuais quanto os problemas coletivos da sociedade, não teremos dúvida que todos eles estão relacionados diretamente ou indiretamente à falta dessa consciência que eu sou espírito. Porque se eu sou espírito, eu sou muito mais que a matéria. E se eu sou muito mais que a matéria, eu passo a ter menos envolvimento com essas pequenas coisas da vida que são passageiras. Então as pessoas hoje sofrem muito por algo que não é essencial. Eu vou repetir. Hoje eu percebo, claro que eu percebo em mim,
eu faço parte desse movimento de espiritualidade, mas eu consigo também assistir, infelizmente, muitas vezes sem poder ajudar, as pessoas sofrendo por algo que não são essenciais para a vida como espírito. Então, objetivamente, essa questão que você coloca é a resposta da ação, da atitude, do movimento e, é claro, do entendimento também sobre o que é ser espírito. A gente, quando a gente pega as obras espirituais, um exemplo, as obras de André Luiz, vai falar que pensamento é matéria. Como que a gente entende isso, Vinícius? Porque as pessoas, no campo material, ela consegue palpar, pegar as coisas e tal. E no campo espiritual, quando você vai pensar, quando fala assim, pensamento é matéria, a pessoa fala, mas como que pensamento é matéria? Eu pensei e tal. Mas se a gente for imaginar, por exemplo, a energia elétrica é uma matéria, mas também não é visível, né? Então, como que a gente pode pensar isso juntos, Vinícius? Eu fico pensando, para fazer uma introdução a essa resposta, os nossos amigos e irmãos que estão nos assistindo agora, nesse programa, espero que apreciem muito. Muitos devem assustar com essa pergunta, né? Pensamento é matéria? Por quê? Porque a nossa noção de matéria é ainda muito acanhada, ela é muito insuficiente. Eu vou começar essa resposta como um professor, como um biólogo, e de maneira bem didática, comparando com os estados físicos da matéria. Então, se a gente pensa, por exemplo, na água, para ficar mais claro para as pessoas entenderem, que estão nos assistindo, e pensar sobre isso, que é muito importante, pensar sobre isso, querido amigo, querida amiga, é ter consciência da minha espiritualidade, da sua. Então, é muito importante. Nós aprendemos lá, né, as crianças do 5º ano, né, antiga 6ª série, que nós temos a água em 3 estados principais, sólido, líquido e gasoso. O que difere nesses estados físicos da matéria? A aproximação, a ligação, a atração entre as moléculas. Então a água é H2O, é a molécula, 3 átomos. Só que ela se une quimicamente com outras moléculas. Dependendo do estado de atração, nós vamos ter o estado sólido. O estado líquido, com um pouco mais de distância entre as moléculas e fluidez, movimento. E o estado gasoso, elas se afastam de tal forma que não se tornam visíveis. Então agora eu provoco. A água no estado gasoso é matéria? É matéria. Mas em um outro estado de adesão, de concentração entre as moléculas entre si. E é interessante por quê? Porque esses estados mudam. Sólido, você coloca ali a temperatura, ou você tira a pressão, as moléculas passam a se organizar de outra forma. E se você continua alterando a temperatura e a pressão, passa a ser gasoso. Então aqui onde nós estamos, nós temos moléculas que eu não estou vendo no estado gasoso. Mas se eu baixo a temperatura aqui, elas começam a formar o que em Nova Lima tem muito, que são as neblinas, né? Diminuindo ainda mais, passa a ter então os cristais, gelo. Bom, o que tem a ver isso com pensamento? Considere que o pensamento é um estado da matéria mais invisível, mais ainda distanciado entre si, as partículas, como se fossem ondas que se vinculam com, vamos dizer, partículas. Então isso não é muito só espiritualidade não, sabe, Betão? É também ciência, porque hoje nós sabemos que a luz, ela tem uma dualidade. Ela tem uma parte que ela atua como luz, onda, e uma outra parte que ela atua como partícula, que é fóton. Então eu estou fazendo essa introdução toda para chegar no ponto das pessoas entenderem que nós não estamos falando nada extraordinário. O que falta às vezes é conhecimento. Então onde que vem o pensamento? O pensamento, ele também é capaz de impressionar. Do mesmo jeito que a gente pressiona com o corpo físico, o pensamento ele causa também impactos. Claro que no mesmo nível. Pensamento desperta pensamento.
e nos ajuda, então, a fazer construções. Nós vamos chegar num certo nível, num certo entendimento, em que os pensamentos, dependendo do nosso estado de afinidade com eles, a gente consiga enxergar o pensamento, consiga perceber, dar forma. Só que hoje nós não enxergamos o pensamento, o que não quer dizer que ele não atue sobre nós, como o ar. A gente não enxerga o ar, mas tira o ar, né? A gente enxerga o ar em movimento, vamos colocar a brisa, o vento, mas tudo isso nos impressiona. Então, toda vez que o nosso espírito, que é criativo, que tem ideias, que tem vontades, porque ele é que comanda o corpo, a matéria, toda vez que ele vibra, ele impacta. Eu não sei se está no seu plano perguntar sobre a questão da saúde física e espiritual. Pode desembolar. Mas eu já vou emendar. Mude o seu pensamento e você começa também a alterar as suas células. Alterando as suas células, você começa também a harmonizar o seu organismo. Muitas vezes eu falo isso, Betão, o pessoal fala assim, eu não acredito muito nisso, que pensamento pode gerar saúde, pode gerar doença. Aí eu pergunto, por que algumas pessoas, quando estão estressadas, elas manifestam reações no organismo? Por que tem gente que às vezes tem uma herpes labial, e aí você encontra com ela no trabalho, ela tá ali com uma cicatriz, ela tá ali com um disfarce para aquela ferida na boca, aí você pergunta para ela assim, o que é isso aí? Ela fala, tô com herpes e tal. Por quê que aconteceu isso? Como é que você pegou? Aí a pessoa fala assim, toda vez que eu tô estressado, toda vez que eu tô com problema, toda vez que eu tô cansado fisicamente, a pessoa ainda usa essa palavra, né? A herpes estoura. Tem pessoas que descobriram que o intestino é um ótimo termômetro da minha qualidade mental, dos meus pensamentos. Talvez por isso explique por que quando a pessoa está ansiosa, né? Vamos dizer assim, se eu tivesse muitas vezes preocupado em falar aqui, por exemplo, ao público, aquele medo de falar, muitas vezes gera um transtorno no intestino. Então a gente vai vendo ali a pessoa com enxaqueca, dor de cabeça. Então o que eu estou querendo agora aqui? Vou voltar ao início, resumindo. O pensamento ele é tão criador, ele é tão impressionável, ele é tão impactante que além dele comunicar com outras pessoas que pensam, ele ainda afeta todo o meu sistema orgânico. Mude o seu pensamento, muda as suas relações, muda o seu organismo. Eu sei o que vocês estão pensando aí agora. Como é que muda o pensamento? Aí nós vamos voltar na primeira pergunta. Se você não se enxergar como um ser criado por Deus, com o destino de melhorar-se a cada vez mais, mas melhorar-se como ser e não como corpo, você não vai conseguir controlar o seu pensamento. Você não vai conseguir alterar o seu pensamento. Por quê? Você vai ser refém daquilo que você tem necessidade hoje. Se a sua necessidade hoje for de fama, se você tiver necessidade de ser melhor que os outros, superando às vezes de maneira muito agressiva, se você é muito vaidoso, muito vaidosa, muito arrogante, a sua necessidade então é ser melhor que o outro, ser mais considerado. Se você tem muita dependência física, o que é dependência física? Eu preciso de estar sempre com uma beleza admirável, eu preciso ter dinheiro para comprar os meus prazeres físicos, as minhas sensações, dentro da alimentação, dentro do sexo. Esse é o seu pensamento. Você está, no momento, limitado à matéria, que é o nosso assunto aqui. Mas a partir do momento que você reconhece que você não é só matéria e que você está movimentando esse corpo, você começa a mudar o seu pensamento. Esse é o papel da religião. Hoje eu estou aqui falando como espírita. Eu nem sempre fui espírita. E eu também não me considero só espírita. Mas dentro da informação que os espíritos deram na codificação, né, que Allan Kardec colocou em primeiro lugar no Livro dos Espíritos, nós temos muitas informações, muitos incentivos para pensarmos como espírito e não pensarmos só como matéria. É uma aula, né, gente? Agora, eu queria também, até para a gente sintonizar as pessoas que estão nos ouvindo, como que Jesus é visto ou estudado, né? Não, mas estudado dentro da doutrina espírita.
E como que isso é feito dentro desse contexto que a gente está falando, principalmente dentro da fraternidade. Da Fraternidade Espírita Irmão Glacos? Irmão Glacos. Ótimo. Então vamos emendar com a nossa apresentação anterior. Jesus é a dualidade matéria e espírito. Por quê? Porque é um espírito extremamente evoluído, avançado na moralidade, no amor. E o amor, olha bem como é que é interessante essa conversão, né? O amor de Jesus fez com que ele aceitasse uma missão de contrair a sua formação espiritual no ponto de, como se ele fizesse a conversão do gasoso para o sólido, né? Ou seja, ele se fez homem entre nós, fisicamente, assumindo então, momentaneamente e com muita dificuldade, uma constituição material. Para quê? Para que o pensamento dele pudesse ter maior facilidade com o pensamento humano. A partir do momento em que ele comunicou pelo cérebro humano, ele facilitou a mensagem dele. Porque imagina, Jesus está o tempo todo nos inspirando. Jesus está o tempo todo nos ensinando o amor. Nesse momento aqui, em todos os lugares. Para nós espíritas, Jesus é o coordenador da Terra. Ele é como se fosse o governador espiritual. Isso está muito bem registrado no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec perguntou qual que é, para nós, a melhor referência na Terra para a nossa evolução espiritual. E a resposta 625 é Jesus. Então ele é a nossa referência. Quando Jesus ele vem à Terra e traz a sua mensagem, ele não precisa mais contar com a sua boa vontade espiritual de, no momento de êxtase de amor, você entender Jesus e Deus. Por quê? Porque como homem ele passa a falar. Como homem ele passa a curar. Ele passa a colocar as mãos. Então tudo isso é uma forma de ter acelerado a evolução espiritual. Então, esse ser é para nós a nossa necessidade hoje. Todo aquele que dentro do seu entendimento, da sua religião, da sua espiritualidade, veja que às vezes eu separo religião e espiritualidade, porque a religião é uma forma de você melhorar a sua espiritualidade. Mas todos nós conhecemos pessoas que não frequentam uma religião e que são muito espiritualizadas. Isso é muito interessante. A pessoa, quando ela vai encontrando esse caminho de se reconhecer como espírito e não só matéria, ela às vezes não precisa frequentar um local físico, uma casa, uma igreja, uma mesquita, um centro espírita. Lá na fraternidade, Betão, Espírita Irmão Glacos, Jesus é sempre o alvo da nossa oração. Então aqui mesmo, antes de começar, em silêncio, eu fiz uma conexão com ele, através de oração. Para quê? Para que me inspirasse, para que me intuísse, para que eu pudesse fluir, para que eu pudesse, por meio da minha fala e trazendo a mensagem dele, alcançar mais corações. Na nossa fraternidade Espírita Irmão Glacos, a gente não começa nenhuma reunião, nenhuma tarefa, nenhuma atividade sem, vamos dizer uma palavra forte, invocá-lo. O que é invocar? Antigamente falava assim, nossa, fulano está invocando espírito. A gente invoca espírito, Jesus. Invocar é uma palavra que vem do chamar para dentro. In para dentro. Vocare é chamar, do latim. Então, quando a gente invoca o Cristo, nós estamos... Lembra da minha explicação sobre o pensamento? Que é onda em matéria? E que comunica com outros pensamentos afins? O que eu faço então? Eu subo a minha emissão de pensamento, Jesus desce, porque ele tem que descer, porque ele está no outro nível, né, Betão? E aí a gente consegue fazer a conexão. Para quê? Para que eu possa, hoje aqui, ser muito feliz na minha fala, mas também na minha família, no meu trabalho, na sociedade. Meus amigos, meus irmãos, onde que nós estaremos quando a gente começar a entender isso? Que a oração, ela é uma busca de inspiração, mas que eu preciso atuar.
Eu também não posso ficar só pedindo e conectando, né? É. E aí eu queria te perguntar, também queria que, dentro desse diálogo que a gente está tendo, por que há tanta dificuldade, Vinícius, das pessoas entenderem essa questão da desmaterialização da religião? Então, nós temos uma visão um pouco infantilizada sobre o que é Deus, né? A gente para perguntar, não quem é, mas o que é, né? E como que isso interfere na nossa visão material e qual é a busca desmaterializada que a gente precisa encontrar? Ótima questão. Desmaterializar a religião. Vamos dar um passo para trás na história humana, né? Durante muito tempo a gente foi mítico, vendo Deus em tudo que era desconhecido. Nós chamávamos de Deus o trovão, o raio, a tempestade, o terremoto. Depois, quando a gente entra na cultura indigenista, nós vamos ver também ali o culto aos deuses por mais variadas formas, dentro do nosso entendimento. Então, qual que é, não vou colocar problema não, qual que é a realidade da nossa materialização da religião? É o personalismo, é o nosso estado ainda de desconhecimento da espiritualidade. Então, vocês imaginam que quando o ser humano, vivendo coletivamente na Terra, como uma família espiritual, nos vendo como espíritos em evolução, com referência ao amor e Jesus, nós vamos desmaterializar a religião. Por quê? Porque eu já não vou ter mais esse entendimento do meu ponto de vista. Hoje a religião ela é muito personalista. Como assim? Ela muitas vezes é buscada, é procurada para atender às minhas vontades. Então eu vou dizer para vocês aqui lá na Fraternidade, um exemplo para ficar mais claro. A Fraternidade oferece um trabalho de orientação espiritual por meio da psicografia e da mediunidade. Sem sombra de dúvidas, muitas pessoas buscam essa orientação para ter as respostas próprias para as dores que estão sofrendo na vida. Muitas ficam decepcionadas quando os espíritos mais avançados no entendimento da vida maior nos dão respostas que não são diretas para a minha questão. Então, há muitos pedidos sobre casamento, há muitos pedidos sobre negócios, meus empreendimentos, minha dificuldade com meu filho, com a minha filha, com a minha mãe, problemas com imóveis, por incrível que pareça, problemas de saúde. E o desejo da pessoa, às vezes, que pede essa orientação é que a espiritualidade, de certa forma, resolva. Então, veja a materialidade da religião. Em outra religião, acontece de outra forma. E assim, essa busca, para mim, é diferente da busca para nós. À medida que nós fomos nos entendendo como fraternidade, nós vamos melhorando essa visão do qual o papel da religião. E aí eu vou emendar e vou responder essas duas perguntas. Primeiro, qual que é o papel da orientação espiritual? É o papel da oração. As pessoas não entendem isso. Como assim a oração? Elevar seu pensamento. Uma palavra hoje em dia muito falada, meio antipática, mas vai servir bem aqui, não é à toa que ela existe, né? O tal do empoderamento. A orientação espiritual serve para te empoderar, para que você leia alguma coisa interessante, diferente do que você está lendo, para que você beba uma água fluidificada, e aí entra de novo na matéria e energia, né? Porque nós não sabemos com detalhes, mas a água fluidificada, que na igreja eles chamam de água benta, é uma água com recursos, com remédio. Inclusive, vamos dizer aqui como biólogo, né? Eu falei para vocês que eu sou biólogo. Mas na maioria das vezes na história da humanidade, os medicamentos foram todos diluídos na água. Porque ela tem propriedades medicinais. Isso é lindo. Ela guarda
propriedades curativas, mas também muitos venenos foram diluídos na água, diga-se de passagem. Mas então, essa questão da espiritualidade dentro da religião é a solução para que você viva uma vida religiosa sem repetir os padrões do ego. A religião servindo para mim, me dando uma recompensa. Não. Comece a ver, e agora eu vou encerrar essa parte dessa questão, Betão, comece a ver a religião como forma de exercitar, de desenvolver a sua espiritualidade. Não importa qual é a sua religião, desde que ela te ligue a Deus, um Deus único, que um dia vai nos unir todas numa única religião, que vai ser a religião do amor. Essa que é a desmaterialização da religião. A religião tem que ser amar ao próximo como a si mesmo. Nós ainda, infelizmente, estamos longe desse caminho, mas vamos chegar lá. A doutrina espírita é evolutiva. Isso é importante. Não importa o tempo, né? Não importa o tempo. Nós não temos... Inclusive lá, Betão, foi bom você falar isso, acho que você foi intuído. Lá na Fraternidade Espírita Irmão Glauco, tem os espíritos que sempre dizem a espiritualidade não tem pressa. Porque nós somos imortais, né? Temos uma caminhada longa aí para frente, graças a Deus. Bom, gente, deixa eu fazer o primeiro intervalo. Vou fazer esse intervalo aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. Entrevista boa, passa rápido, né? Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está falando de espiritualidade, vida, né? E obviamente que isso está ligado à ciência, à religião, está ligado a uma série de coisas nas nossas vidas e tal, no campo físico e metafísico. E eu, nesse segundo bloco, eu já queria começar com o Vinícius falando sobre a importância da família, né? Eu lembro que em uma psicografia de uma orientação espiritual, um parente meu recebeu e falou, família é escola, né? Então, nesse contexto, aqueles espíritos afins que estão vivendo ali, seja ele por resgate, seja ele por afinidade, o que for, a importância da convivência harmônica e buscar essa convivência, né? Porque tirar a pessoa também tirar não, né? Que a pessoa tem que... A alavanca da vontade, já dizia Emmanuel, né? Essa alavanca da vontade pertence à pessoa, mas os movimentos que é feito através da espiritualidade também dentro de casa, ele é fundamental para que isso consiga influenciar de alguma forma no comportamento de outras pessoas. Não, foi muito bom você trazer a questão da família, porque a família, como sempre, vai encaixar muito bem nessa nossa reflexão. Lembra que eu falei sobre a religião como um recurso para a gente desenvolver a espiritualidade? Que no futuro provavelmente não vai haver religião, porque a religião vai ser o amor, à medida que a gente vai desenvolvendo esse entendimento da vida. Então agora a gente chega num âmbito muito restrito de religiosidade, entre aspas, que é a família. Então, para nós espíritas, a família é uma usina de transformação.
Meus irmãos, não tem como explicar 8 bilhões de pessoas atualmente no planeta Terra e você morar com 2. E você viver com 3, viver com 4. E olha que eu não estou falando, apesar de biólogo, eu não estou falando de família biológica só não. Para nós espíritas, a família é muito valiosa para nós pensarmos só no corpo. Se eu considerar minha família só corpo, eu estaria negando tudo que eu disse até agora sobre matéria e espírito. Então, olha, quem adota, quem acolhe, quem convive intensamente é família. Então vamos extrapolar, não vamos pensar só na família lar não, casa não. Por quê? Porque agora, no planeta Terra, tem muita gente trabalhando 10 horas por dia e convive mais com colegas de trabalho do que com os próprios familiares. Onde que está a família, então? Sem contar que muitas vezes as pessoas fazem família com colegas de trabalho, né? Se envolvem ali com as pessoas e conhecem ali e acabam tendo ali uma relação familiar. Por que família é tão importante nesse contexto da espiritualidade e vida? Lembra do pensamento? Lembra quando nós definimos pensamento como uma emissão que tem onda, que tem partículas, que materializa para outros que conseguem sintonizar? Tudo é sintonia. Nós estamos aqui nas ondas, ou da TV ou do rádio, ou dos celulares. Tudo é onda, meus irmãos. Tudo é frequência. Então, por que família é realmente tão importante? Porque diante de tantas criaturas divinas, você se atraiu a essas e não foi por acaso. Pensamento. E por que conviver em família é tão desafiador, tão difícil, Betão? Sabe por quê? Porque família é reencontro. Família é reencontro e família é libertação. Acontece que, como no dia a dia, a gente nem sempre tem reencontros felizes. Eu ainda confesso, eu ainda estou muito impactado por uma notícia que, mesmo que a gente reassista a esse programa daqui a 10 anos, provavelmente vai continuar sendo notícia nova, notícia recente, que é um filho matando uma mãe. Isso é difícil da gente entender, né? Já foi mais difícil. Hoje em dia, parece que as pessoas estão banalizando um pouco essas relações. Sem julgamento nenhum, porque a gente não sabe nada, por mais que tenha informações, né, jornalísticas, a gente não sabe nada do que acontece. Por quê? Porque aquilo que acontece, de violento ou não, é sempre no nível do pensamento. O corpo obedece, meus irmãos. O corpo obedece. Quem tem vontade, quem tem desejo, quem tem distúrbio é o espírito. O corpo obedece. Então, provavelmente, numa situação em que há ali uma violência em família, é a dificuldade daquelas criaturas de se amarem. Por que às vezes tem dificuldade? Pelas mágoas, pelas lembranças, pelas ganâncias, pelo excesso de materialidade. Então, quando a gente renasce, a gente não renasce para matar. A gente não renasce para odiar. A gente não renasce para desprezar e abandonar. Jamais. O plano é sempre muito bom. Mas a gente vem com uma aposta. E essa aposta é uma tentativa de evoluirmos. Por isso que eu falei da libertação. Já que a família é uma aposta, e agora eu vou entrar num ponto que tem muito a ver com o que você colocou, Betão, que é a infância. Já que a família é uma aposta, eu tenho que melhorar minhas chances. Hoje em dia tem tanta aposta aí, né? Levando as pessoas à miséria, né? Aposta material. Veja bem como é que esse programa está fazendo sentido. As pessoas, pelo que elas têm de necessidade, pelo que elas gostam, elas inclinam mais para as apostas materiais do que as espirituais. Mas quando a gente renasce com um grupo, a gente tem ali uma ótima chance de dar certo. Mas a gente menospreza um recurso que a gente não deveria para dar mais certo. A infância. É a criança.
A esperança de uma aposta vitoriosa é a criança. Porque todo mundo passa pela infância. Todo espírito renasce na infância. E na infância nós somos dependentes. E na infância nós somos impressionáveis. A gente depende completamente de tudo. Não só do pensamento da mãe, do pai, da avó, como também da necessidade material, da alimentação, da saúde, da escola. Por que existe a infância dentro do tema espiritualidade e vida? É um período que a providência divina colocou em que eu possa ajudar essa criatura que está renascendo, dando para ela elementos para ela conseguir ser mais espiritual. Mas o que a gente vê hoje? A criança menosprezada, a criança violentada, a criança desnutrida, das mais variadas formas. Viciada. A criança e a juventude, né? A gente pode extrapolar, bem lembrado, a criança e a juventude. Como que eu vou ter uma sociedade espiritualizada? Como que eu vou correr, avançar, evoluir para uma sociedade amorosa se eu estou menosprezando o baú do tesouro que é a infância? Então, eu costumo até brincar, Betão, já fiz essa conta. Você já imaginou, Betão, você que tem muito envolvimento com as políticas públicas, que tem essa missão também no planeta Terra de ajudar a sociedade a evoluir, você já pensou? Obrigado por isso. Olha, que em 15 anos, Betão, eu conseguiria transformar toda a humanidade? Vamos combinar assim. Vamos supor que você tivesse o poder de lançar um decreto que a partir de hoje, toda criança que nasce, engraçado, né? Já teve lá no passado de Jesus que a criança que nascia tinha que ser morta, né? A morte dos inocentes. Era um decreto. Olha que loucura. E agora estou lançando um decreto novo aqui. Por seu intermédio. Você imagina, Betão, que a partir de agora, toda criança que nasce, desde o ventre materno, ela vai ser evangelizada, ela vai ser cristianizada, ela vai aprender sobre Cristo. Ela vai ter ali as aulas, né? Não importa se é aula dominical, se vai ser na mocidade espírita, se é na evangelização infantil, cada um na sua religião, mas a criança vai ser, se não for cristã, a religião, ela pode ser educada no amor, no budismo, não tem problema. Você imagina, esse espírito nasce, ele passa a assistir às aulas, ele passa a ter então as informações, a exercitar num contexto de amor ao próximo. A família está empenhada porque está dedicando 15 anos só, para tudo. 15 anos. Que jovem é esse que vai entrar para a sociedade? No mundo inteiro. Acabou. Tem gente que fala, a evolução é lenta, nós ainda vamos demorar milênios para chegar lá onde deveríamos. Provavelmente. Por quê? Porque esse decreto não vai vingar. Vai pegar só para alguns. Aqueles que assumirem estão salvos. Olha que lindo. Gente, quem está falando não é Vinícius, não. É Jesus. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é um reino dos céus. Qual que é o reino dos céus que nós estamos querendo? Uma vida em paz, saudável. São os planos mais evoluídos. De Nosso Lar para frente, quem já assistiu o filme já está entendendo. E olha que o nosso lar está muito atrasado ainda, viu? No mundo, Jesus, há muitas moradas na casa do meu Pai. Está na Bíblia, está no Evangelho. Então esse é o caminho, não tem jeito. Se você está me ouvindo e puder fazer algo a mais para que a sua família possa colher esses frutos do amor, você vai estar inaugurando uma nova geração na caminhada da sua família. E aí, quando você vai renascer, você vai colher, né, Betão? Porque o avô que morre hoje, daqui a pouco, na nossa certeza espírita, é a criança que renasce. E aí? Vai ser evangelizada por quem? Pelos filhos que você deseducou? Você vai nascer filhos dele? Olha aí como é que tá. Tá fácil de resolver, ó. É só fazer o contrário. O pai paga o filho na sua terceira ou quarta geração, é isso aí? Tem essa expressão aí, não é tão matemático assim, mas é por aí mesmo. Mas eu posso também transferir refazer essa sua frase de outra forma. Nós somos os herdeiros de nós mesmos. Sim. O que eu fizer com a minha família hoje, não se engane. Você vai colher lá, na próxima experiência. É assim que a gente tem o Cristo como a nossa grande esperança. Se eu evangelizar agora, vou em frente. E é importante a gente falar, né, Vinícius? Não é punição, né? É
reconciliação consigo mesmo, não é isso? Isso mesmo. Foi ótimo ter colocado isso, porque as pessoas, dentro daquela dualidade, materialidade e espiritualidade, elas ainda têm uma visão de Deus muito humana. A visão de Deus é um Deus vingativo, punitivo. Como é que eu posso pensar que Deus está me punindo, está vingando e está desejando o meu mal e contribuindo para o meu mal? Me fazer sofrer. Então, se eu não tiver também... Fica aqui mais uma sugestão, né, Betão? Se eu não tiver também uma visão de Deus como um pai e menos como alguém que está ali como um juiz, né? Um sentenciador, eu não vou entender a vida. Porque eu vou achar que tudo que me acontece é porque eu errei com Deus, sinto culpa e a culpa é péssima. Eu preciso, na verdade, me elevar nesse entendimento para entender que Deus é meu parceiro, é meu pai acima de tudo. Pai nosso. E o pai é de todos nós. O Vinícius, uma outra pergunta que eu queria te fazer, que eu acho que vai casar muito bem com isso, e eu acho que a gente precisa discutir isso também, é o livre-arbítrio. Uhum. Porque quando a gente vê as palestras, ouve, conversa e tal, você tem essa conversa. Às vezes tem algumas críticas que você pensa assim, não precisa falar tão intelectualizadamente, porque tem pessoas que não vai chegar a essa informação. Uhum. Então, como é que a gente pensa o livre-arbítrio de forma que a pessoa entenda que ela, como herdeira de si mesmo, está acunhada nos seus próprios atos, né? E esses atos têm uma alavanca da vontade, que é aquilo que ela pretende ou pensa vai fazer naquele momento. Então, voltando nessa coisa do pensamento materializado, você vai ter lá o livre-arbítrio. Você consegue falar? Sim, eu acho que eu posso dar, espero que sim, uma contribuição. Bem na essência, eu preciso assumir que eu tenho livre-arbítrio. Porque existe uma parcela da humanidade que acha que está tudo determinado. Essa é uma forma, às vezes covarde, de viver. Porque a partir do momento que eu não assumo que o que eu estou colhendo é porque eu plantei, eu passo a terceirizar os acontecimentos da vida. Aí eu perco a oportunidade de me educar, de me melhorar. Nossa, os psicólogos trabalham tanto nessa linha, né? Eles dizem que se você não consegue mudar nada, que você não tenha consciência. O primeiro estágio da mudança é consciência, é pensar racionalmente, pode colocar emoção também, para você entender aonde que você está atuando. Mas vamos fazer aqui, falei com vocês que eu sou biólogo, né? Vamos fazer aqui agora uma comparação. Bicho tem livre-arbítrio? Pensa nisso. Planta tem livre-arbítrio? E o ser humano? Então percebam, lembra da história da evolução espiritual, da caminhada que nós percorremos na evolução do espírito? Lembra da espiritualidade? Ora, se um animal ou a planta tem livre-arbítrio, para quem está com dificuldade do termo livre-arbítrio, é a liberdade de escolher, certo? Se você pensar bem, um animal ele tem uma liberdade muito restrita. A liberdade dele é para ir para ali, para ir para cá, se eu vou comer essa ração aquela, se eu vou lamber agora ou vou lamber depois. E sempre, olha bem, bicho e planta, sempre muito limitado à sobrevivência, à alimentação, à reprodução. Então, resumindo, o que é o livre-arbítrio dos animais, das plantas, das rochas? É instinto. Mas nós avançamos o suficiente, essa é a caminhada espiritual, nós já avançamos o suficiente para agora a gente poder escolher. A gente escolhe tudo? Não. Existe uma parte das nossas escolhas que são muito limitadas também. Mas, por outro lado, uma outra parte ela é muito ampla, muito mais ampla do que no reino animal. Aí, Betão, vem a questão da mãe, do filho que mata a mãe, e da mãe que mata o filho, que também acontece, o pai, etc. Não dá para conciliar Deus com um filho matando a mãe, a não ser que eu coloque o livre-arbítrio. Deus nos ama tanto
que hoje nós chegamos a um ponto, né? É bíblico, né? Nós somos a imagem de Deus, né? Perfeição. Ou seja, nós não somos deuses, mas nós somos filhos de Deus. Então nós temos esse potencial. É você que está falando, Vinícius? Não, Jesus. O reino de Deus está dentro de vós. Então como é que pode ter uma matança na própria família? Era para matar? Não. Sabe por quê, queridos amigos, queridas amigas? Tem gente que não leu Allan Kardec. Tem pessoas que nunca leu Chico Xavier. Leram alguns romances muito ligados no karma. Tem gente que ama o karma. E tem espírita, com letra minúscula, dizendo por aí que quando acontece isso é porque tinha que ser. É porque era o karma da mãe, o karma do filho. Não. Deus não quer isso. A mãe não queria isso, o filho não queria isso. Então por que acontece? Livre-arbítrio. Poderia não ter acontecido. E se essa família, ou aquela outra, fosse evangelizado desde criança? Será que ia acontecer? Com a ideia de amor ao próximo? Com a ideia de que somos evoluídos juntos? E que não somos famílias por acaso? Então não caia nessa. Hoje é um dia. Amanhã, quando eu acordar, talvez eu não tenha total liberdade para trabalhar em outro lugar. Talvez eu não tenha total liberdade para comer o que eu queira. Talvez eu não tenha total liberdade para morar onde eu gostaria. Esse é um determinismo no momento. Mas as minhas atitudes, as minhas ações, eu sou responsável por elas. E aí, Betão, é exatamente a minha atitude, fruto do livre-arbítrio, que é derivado lá do pensamento. Olha qual que é a ordem. Alma, ela tem uma história. Ela tem os seus desejos, conforme o momento espiritual. Os seus desejos fazem ela pensar. O pensamento faz ela tomar atitude. Só que as atitudes têm consequências. Todo livre-arbítrio é, na verdade, um arbítrio para o futuro que eu vou viver. Então você, Betão, está trazendo aqui questões, todas elas conectadas, que, bem refletidas, nos ajuda muito a viver uma vida que a gente quer viver, sabe? Nós estamos no meio do ano, já passando no meio do ano, né? Uhum. Você já pensou quantas pessoas fizeram planos para o Réveillon? Ninguém fala em Réveillon mais. Eu vou falar aqui de Réveillon hoje. Né? Na data de hoje, nós estamos aqui na metade do ano. Cadê seu Réveillon? Com quem você passou? O que você falou que você ia fazer esse ano? O que você desejava? O que você mantém na pauta de cada dia, da sua vida? Tá vendo por que a gente não evolui muito? É porque provavelmente com a mudança do ano você desejou o que você sabe que tem que desejar, mas depois a gente acaba se entregando no cotidiano, na rotina, deixa a materialidade continuar comandando, o livre-arbítrio fica só para as coisas materiais. Para a gente encerrar, essa situação do adoecimento mental que a gente tem hoje, voltada, eu entendo também que muito por causa da matéria, interfere na nossa evolução espiritual também. E vice-versa, né? Uhum. Porque como nós citamos aqui no início, a saúde mental ela é efeito do meu entendimento da vida, do entendimento do que é um corpo, né? Meus amigos, Betão, nós espíritas queremos colocar o corpo no lugar dele. Isso é que a gente aprende. Se a gente fosse resumir a mensagem de Jesus iluminada pela doutrina espírita, é a gente colocar o corpo na função dele. A função do corpo é tão menor que a do espírito que ele, eu sou biólogo, que ele decompõe, desintegra e volta para a matéria, acabou. Do pó viestes, ao pó voltarás. Recentemente teve aí a Paixão de Cristo, né? Páscoa. Uhum. O que acontece no domingo? Jesus demonstrando para todos os cristãos que o que prevalece é o Espírito.
E aí, meus amigos, minhas amigas, a saúde mental é a saúde do corpo, que depende da sua saúde espiritual. Como é que está a sua saúde espiritual hoje? Qual que é? Vamos colocar numa régua de 0 a 10. Qual que é, de 0 a 10, o grau que você está vivendo como espírito? Você está vivendo hoje mais como espírito ou mais como matéria? Quando você acorda de manhã cedo, vai escovar o dente, sua casa tem um espelho, você olha para o espelho, você está vendo o quê? Porque aquilo que você está vendo com o olho não é você. Para nós espíritas, numa outra oportunidade, na escola da vida, né, que você falou no início, no hospital, que foi o caso, na outra oportunidade você pode vir de outro gênero, de outra quantidade de melanina, de outra fisionomia. Não. Exercite-se. Você não é o que você vê fisicamente. Você é o espírito. O espírito movimenta o corpo. Basicamente, resumindo bem objetivamente, a questão que é colocada sobre a saúde mental nos remete ao tema da nossa conversa. A doença mental hoje é falta de vitalidade do espírito. É isso. Tem pessoas que renascem com essa falta de vitalidade, porque é o que ela tem no momento. E a vida é uma forma dela melhorar isso. E seria ótimo se ela fosse evangelizada. E por incrível que pareça, tem pessoas que geram a falta de vitalidade na vida delas. Por quê? Porque gastam energia com aquilo que não se mantém. Se perde todo dia, que é a matéria. Como assim? Olha, você imagina quantas pessoas que gastam muita energia só pensando em dinheiro, pensando em preocupação de ter, né? A questão de satisfazer a necessidade do corpo, e de repente você morre e vai tudo com o corpo. Você não investiu nada naquilo que realmente importa, ou investiu muito pouco no espírito. Então a carga de energia, a sua bateria espiritual, ela está no final. Isso é que adoece. Isso é que faz com que a gente parta antes da hora. Bom, se ficou complicado, eu vou ao Cristo e à Bíblia. Aonde está o seu tesouro, está o seu coração. Se o seu tesouro estiver na matéria, você tem um tesouro temporário. Porque daqui a pouco você vai partir como todos partem, e o seu corpo vai virar adubo. Mas se o seu tesouro estiver no espírito, você terá vida. E vai ter, como Jesus disse, vida em abundância. Foi o que ele falou com a mulher samaritana. Se você beber da água que eu vou te dar, você nunca mais vai ter sede e você viverá para sempre. É isso. Bom, gente, chegamos ao final desse programa, que não dá vontade de acabar, né? Mas, obviamente, que a gente está inaugurando aqui esse espaço, né? E a gente vai construir ele ao longo do tempo. Vinícius, muito obrigado pela participação. Deixando aqui, gente, o Vinícius é lá da Fraternidade Irmão Glacos, né? É uma instituição maravilhosa. Fica o convite, que eu vou deixar ele fazer o convite aqui para todos conhecerem, tá? Vinícius, muito obrigado por esse bate-papo tão enriquecedor para todos nós. Que ótimo. Espero ter atendido não só a expectativa do programa, mas também da espiritualidade no plano maior. Fico muito feliz de ter aqui arriscado, né, e ter tido coragem de vir e desenvolver essa reflexão. E fico mais feliz ainda de falar sobre a Fraternidade Espírita Irmão Glacos. Resumidamente, é uma instituição inaugurada em 86, então é uma instituição que ano que vem vai completar 50 anos aqui na Terra. Ela hoje está sediada no bairro Padre Eustáquio, na rua Henrique Gorsex, número 30, bem próximo ali à Via Expressa, no caminho da PUC. É uma instituição realmente, fisicamente muito grande. Tem também uma fundação no bairro da Avenida das Américas, no bairro Kennedy, em Contagem. Nessa fundação nós temos um trabalho muito bonito
de educação. Então, o que a gente fala, a gente busca praticar, é o pensamento e vida, né? Então, lá nós temos um centro de educação infantil, né? Vulgarmente chamado de creche, para ajudar as famílias. Nós temos o trabalho de evangelização dessas crianças. Nós temos o trabalho de educação, porque lá existe uma escola que conduz no segmento do ensino médio, começando logo depois da creche. Então, a gente atende todas as idades. Mas a fraternidade, meus irmãos, no bairro Padre Eustáquio, que é a nossa sede, ela funciona de domingo a domingo. O irmão Glacos, há muitos anos atrás, que é o nosso mentor, ele fez questão de deixar bem claro que ele não gostaria que a casa fechasse dia nenhum. Então a casa não fecha em feriado, não fecha noite nenhuma, só fecha de madrugada. Mas de manhã cedo ela já tem um trabalho administrativo com as nossas tarefas e depois vai para todos os ramos do nosso trabalho, que é a evangelização, o trabalho com os jovens, o trabalho de tratamento espiritual, os passes, a água fluidificada, o trabalho com as famílias carentes que atendem à sindicância, né? Então a gente sempre atende as famílias realmente necessitadas. Então tem o trabalho do artesanato para formação profissional. Nós temos o trabalho também para as gestantes, né? Que é, como é que se chama quando a gente faz? Pré-natal. O trabalho de pré-natal, e dá também todo um suporte, atendimento médico, odontológico, enfim. Nós ficaríamos aqui no outro programa só para falar sobre especificamente o que a casa faz. Mas aí, para você, eu falo o seguinte: por que essa casa te ajudaria? Primeiro, porque você teria ali uma orientação espiritual, das mais variadas formas. Há reuniões segunda, quarta e sexta à tarde, e há reuniões públicas todas as noites, exceto sábado à noite. No sábado, no final da tarde, nós temos a mocidade, e no sábado de manhã, um trabalho social. Você vai ter indicação de leituras, você vai ter cursos de estudo sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita. Então, o mais importante, você vai mudar as suas companhias espirituais. Eu vou repetir. A partir do momento em que você passa a frequentar uma casa bem orientada, como é a Fraternidade Espírita Irmão Glacos, você muda o seu pensamento, que foi o principal tema aqui. Você vai pensar mais como espírito, você vai pensar mais com Jesus. É como se você fizesse uma higienização da sua vida mental. E aí você vai ver o reflexo. Não é milagre, é ciência. Você vai ver o reflexo no seu corpo físico, na sua saúde mental e na sua vida como um todo. Aí sim, você vai buscar uma orientação espiritual, vai se envolver com a oração e a sua vida muda. Mas não é milagre, é porque você mudou a sua forma de viver. Certo? Então é o convite que eu te faço. Procure a gente lá e faça parte da nossa família. O irmão Glacos gosta de chamar todo mundo de a família do irmão Glacos. Quer participar dessa família? Seja bem-vindo. Bom, gente, chegamos ao final, é isso aí. Um beijo no coração de todos e voltaremos amanhã aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba, com mais um programa super especial. Beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.